Vamos ler a palavra. Está lá em mensagem que Deus quer nos entregar nessa noite. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo a partir do 7, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Amém, igreja? A palavra de Deus fala assim: ouve, peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E o mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Então pode se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você vê que aqui no versículo 12, por isso festejai os céus, e vós o que neles habitais. Então o céu tem que festejar por isso, né? Porque do céu foi tirado o quê? Foi tirado o mal, foi tirado o diabo e foi tirado também os anjos. Então o céu está em festa, porque lá não existe mais treva, né? Lá só existe luz, porque as trevas estavam lá, né? Você vê que o diabo estava lá, e houve uma luta muito grande, né? Aqui no versículo 1, ó, no capítulo 12, 7, houve peleja no céu. Então houve uma grande luta no céu, uma grande luta. E Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então houve a rebelião lá no céu. O anjo, né, que era Lúcifer, que hoje nós sabemos que é o diabo, ele, lá no céu, ele quis tomar o lugar de Deus, ele quis ser igual a Deus. E a Bíblia então fala que os anjos pelejaram, né? Só que a luta, né, teve aqui um começo, mas essa luta não teve um fim ainda, né? Ainda estamos em luta, ainda estamos em batalha, porque nós somos moradores da onde?
somos moradores da terra. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então a peleja ainda está cerrada, ainda amanhã. Porque a Bíblia fala aqui, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande glória, sabendo que pouco tempo me resta. Então, há uma peleja, há uma luta. E a Bíblia fala que o nosso adversário, então, ele é espírito. E ele, então, vai todos os dias perante o Pai, fazer o quê? Te acusar de tudo que você faz, tudo aquilo que você pratica. O mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, todos os dias, de dia e de noite, Ele está nos acusando. Então, por isso que essa luta não findeu aí, não acabou, continua. Por isso que você está aqui. Por isso que você está aqui. Você está aqui por causa dessa palavra aqui, que está escrita aqui, Eles, pois, eles, é você, é eu, somos nós. Eles venceram, eles, pois, o venceram por causa do sangue. Por que nós vencemos o diabo? Pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro, ele lava os nossos pecados. Ele lava o pecado. Por isso que nós conseguimos vencer o diabo. Então, o sangue do Cordeiro faz isso dentro de nós. Então, quando o diabo vai nos acusar, então o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário, por causa da humanidade, o que acontece? O diabo não pode com o sangue. Por quê? Porque o sangue, ele limpa nossas vidas do pecado. Então, e por causa da palavra, do testemunho que deram. Quem deram esse testemunho é você, sou eu. Por quê? Porque, o mesmo, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, você viu como é muito sério, irmãos? Nós não podemos amar nem a nossa própria vida, porque a nossa vida não nos pertence mais. A tua vida, mas não é mais tua. Você não pode querer fazer o que você quiser. Não. Porque a tua vida pertence a quem agora? A Jesus. Pertence a Deus. Não pertence mais a nós. Então, por isso, festejai, céus, e vós o que neles habitais. Então, o céu, festeja. Então, nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, já a vida não é mais nossa, então nós podemos também festejar. Por quê? Porque nós somos moradores dessa terra, nós somos moradores do céu. Somos moradores do céu. Então, você viu aqui, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então você vê, ele seduz o mundo, irmãos. Por isso que nesses dias agora, mês de junho, você vai ter que ter muita força, você vai ter que ter muita coragem. Você vai ter que estar debaixo dessa palavra aqui, não amar a própria vida. Porque tem pessoas que vão convidar você para uma festa e você vai ter que falar assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Esta é a campanha que a série está fazendo. Eu tenho um Deus. Porque o que eles vão adorar, irmão, não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Nós sabemos que esse mês é uma festa, tem uma festa pagã aí. E vocês sabem, irmãos, vocês sabem que todas as festas, todas as datas de festas pagãs, nós sabemos que é uma luta muito grande,
Porque como nós se alimentamos com a palavra, o nosso espírito, na lei de ser mal, também acontece no mundo espiritual do lado das trevas. Né? Esse mês, né, muitos vão fazer muitas oferendas. Nós sabemos que, principalmente no nosso Nordeste, né, o que acontece? A idolatria é muito grande. Quantas festas, né? É festa para fulano, para cigano, né? E aí vai. Então você vê, e aí alimenta esse demônio. E esse demônio, então, ele vem com força. E ontem, né, na ministração da palavra da série, o pastor falou que existe só 3 classes de demônios que está na Bíblia, que é as pitonisas, né, que são aquelas que é da divina, divinação. Tem o demônio Belial, que é a parte do vício, e também tem a prostituta, que é a Jezabel, que faz parte do mundo das prostituição. Não existe outros, mas nós sabemos que lá eles adoram, né, nessas festas pagãs, né, deuses que nem Zé Pilintra, e aí vai, são demônios, né, que na verdade está tudo englobado nesse demônio que está escrito na Bíblia, que é esse espírito viral, né, que é o espírito do vício. Porque na Bíblia não está escrito, né, muitos aqui, brancamura, esse não existe isso. Mas nós sabemos que existe um demônio, né, que faz essa ordem. E ele então, ele dá ordem aos pequenos para poder fazer, mas ele não dá ordem, ó, você vai, né, o céu da bebida vai lá, não. O reino dele é qualquer tipo de vício, né? Que nem a área da prostituição, independente, qualquer uma, né, qualquer demônio, qualquer anjo caído que faz parte desse reino aqui, ó, porque está escrito aqui, ó, sim, foi atirado para a terra, ó, e com ele os seus anjos, vê? Que são os demônios, irmãos. Então vieram com Satanás, né? Vieram com o diabo. Então esse mês vai ser um mês de muita luta, irmãos, de muita batalha para a igreja, né? A gente tem que estar preparados, irmãos, porque é um confronto com o mundo, né? O mundo vai chamar você do quê? De ignorante, né? Vai falar que, né, que você é egoísta, porque só o teu Deus salva, só o teu Deus cura, só o teu Deus liberta. Mas, irmãos, é o que está escrito aqui, ó, não somos nós que estamos falando, ó. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então nós só vencemos por causa do sangue. Fora do sangue nós não conseguimos vencer, né? E nós sabemos que esse sangue que foi derramado sobre a humanidade, né, foi de quem? Foi do Filho de Deus. Foi do unigênito, foi do primogênito, o único que foi, né, imolado por causa dos nossos pecados. Então não há outro Deus, não há outro Senhor além do nosso Deus, não existe mesmo. Então não é que nós somos orgulhosos, não é que somos mentiras, é porque nós lemos a Bíblia, nós buscamos a verdade na palavra. Hoje pela manhã, eu saí na porta da minha casa, vinha descendo uma senhora de 80 anos, ela falou assim: ah, você é pastor? Eu falei assim, sim. Ela falou assim, você vai morar aqui agora? Eu falei, sim. Ela começou a conversar comigo, e ela falou assim, ó, não, a vizinha aqui falou para mim, já está falando no bairro, que você é pastor. Eu falei, amém. Falou, ó, e a senhora está convidada, eu vou fazer um discipulado na minha casa, a senhora é a primeira a ser convidada. Ela, tá bom, eu venho, mas eu sou espírita. Eu falei, sim. Amém, a senhora é espírita? Amém. Deus vai convencer a senhora o que é certo e o que é errado. E aí ela começou a querer me convencer do Deus que ela serve. E eu deixei ela falar. Eu deixei ela conversar, ela foi conversando, falando. E ela, por ser uma diretora, uma professora de escola, né? Então ela começou a contar a história, né, para mim, das gerações, né, hoje, das gerações de índio, então, ela começou a falar umas coisas lá que nem, né, e ela começou, e aí eu falei, amém.
Aí, irmão, chegou na hora que eu queria conversar com ela a respeito desse Deus Todo-Poderoso. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela, e eu falei para ela, eu falei assim, irmã, não existe reencarnação, existe ressurreição. Aí ela foi porque a Bíblia fala que você vai prestar conta deste corpo, da alma e do espírito, vai prestar conta para Deus. Corpo, alma e espírito. E a Bíblia Sagrada fala que ninguém volta na outra pessoa. Isso aí é demônio. Ela falou assim, não, mas eu fui curado, nenhum dos médicos me enrolou, nada. Eu era presbiteriana, ela era presbiteriana, cresceu na igreja presbiteriana, e ela foi procurar ajuda, né, desses centro espírita, e ela falou que ela viu, ela foi incorporada, né, e ela foi curada. Então você vê, esse anjo aqui, ó, que caiu junto com o diabo, incorporou ela. O Espírito incorporou ela, né? Não foi Deus, não foi Jesus, porque ela foi procurar um lugar, né, aonde opera quem? O diabo. Nós sabemos, irmãos, que Deus, né, ninguém reencarna em outra pessoa. Nós sabemos disso, está escrito. A Bíblia fala: morreu, segue-se o juízo, acabou. Não tem o que fazer mais. Por isso que você está desesperado, e por isso que eu estou desesperado. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas aí fora que, se agora morrer sem Cristo, irmão, vai para onde? Duro, irmãos. Então a gente tem que lutar, tem que pregar a palavra e dar o testemunho aqui, ó. Por causa da palavra, o testemunho que der. Eu tenho que dar esse testemunho aí fora aqui. O único Deus que cura, liberta e salva é Jesus Cristo. Porque essa enfermidade dessa mulher, na verdade, está encoberta. Vocês sabiam disso? Vai chegar uma hora que vai chegar a conta. E o diabo sabe. E a pessoa paga seu preço. Porque o diabo, ele é o que aqui? Ó, não está escrito aqui, ó. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então, enquanto ele não está acusando, o que acontece? A pessoa está vivendo. Está vivendo. Mas vai chegar uma hora que ele vai acusar. Ele vai acusar essa pessoa. E o que vai acontecer? Né? Vai gerar consequência. Porque está aqui, ó. Ou mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, irmãos, não vai pensando que essa pessoa que procura, né, um centro, né, espírita, um centro de umbanda, é curado, que ele não é curado. Ele não é curado. Não é curado. Por quê? Porque o diabo, ele deixa a pessoa, e a pessoa se acha curada. Mas nós sabemos que a enfermidade está lá. A enfermidade está lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, quando Cristo cura, não, a enfermidade já não pode ficar, porque não pode habitar. Não pode habitar naquele corpo. Porque você vê, essa mulher deu a liberdade, o diabo entrar e sair a hora que ele quiser. É isso que acontece. Então, na hora de uma angústia, na hora de uma aflição, o que acontece? Né? Há um desespero na vida dessa mulher. Né? Então, ela pede para quem ajuda? Ela pede para esse espírito que possuiu ela. Né? E na verdade, ele sai, ele não entra. Porque o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. O que traz enfermidade na vida da pessoa, né, é o próprio espírito do diabo. Porque o diabo, no momento do corpo de uma pessoa, a pessoa fica transformada, fica mudada. Muitas vezes acontece dentro da casa da gente. Muitas vezes você está conversando com o diabo, não com o teu filho. Ó, é forte isso, né, irmão? Mas é verdade. Muitas vezes você não está conversando com a tua esposa, você está conversando com o diabo, o espírito maligno que está sobre a vida dela. Porque você sabe que não é ela que teria aquela atitude, aquelas palavras que está falando. Não é. Né? Não é. É o diabo que colocou no coração
coração dela, as palavras estão saindo, que estão dizendo, que estão cantando, que está te humilhando. Então, a gente tem que ter, irmãos, essa sensibilidade de poder entender que esse diabo aqui, ó, que esse espírito maligno, ele nos acusa. Ele nos acusando, irmão, então aí gera o quê? Gera as consequências nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus só permite ele agir, né? Por quê? Por causa do pecado. Porque senão ele não pode. Ele não pode agir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a Bíblia nos relata que temos o quê? Vigiarmos. E sempre estar debaixo do sangue do Cordeiro. Porque se o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo estiver sobre as nossas vidas, nós vamos ser vencidos. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia aqui em Gálatas. Glória a Deus. Gálatas. A gente tem então que prestar muita atenção nesses últimos dias, irmão, que estamos vivendo, né, mediante a palavra. Ó, no capítulo, Gálatas capítulo 1, versículo 19, Gálatas 1, versículo 19, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Eu quis ler essa mensagem para você, porque sexta eu preguei aqui, que a Bíblia fala que o profeta não tem honra na tua casa. Então eu tinha falado que no final da história, o que aconteceu? Toda a casa de Jesus foi alcançada. E aqui, ó, está a prova que Tiago era irmão de quem? Do Senhor, e ele era apóstolo. Ele era um apóstolo de Jesus. Então muitas vezes nós não estamos vendo com nossos olhos o que Deus está fazendo na nossa casa, no meio da nossa família. Mas Deus está fazendo. Isso você pode ter certeza, irmãos, absoluta. Deus está trabalhando na nossa casa. Deus está fazendo algo na vida dos nossos filhos. Deus está fazendo. Porque a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Não volta. A palavra de Deus tem poder. Você viu lá? A autoridade estava sobre Cristo. E essa autoridade Jesus deu para a igreja. Deu para a igreja. Deu para a igreja. Para você ver, no versículo capítulo 2, ó, olha aqui, ó, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e me expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem, e isto digo,
que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentava. Então Paulo, ele sobe em obediência a uma revelação, né, para poder falar, né, em Jerusalém, que ele também teve um chamado. Ele também teve um chamado. Então é assim também na tua casa. É isso que nós temos. Nossos filhos também têm um chamado, né? Mas muitos falam que não tem mais jeito, que não vai acontecer, que isso aí é um caso perdido. É caso perdido para essa pessoa, mas não interessa isso para nós. Você viu aqui que falou a palavra aqui, ó. Deus não aceita a aparência do homem. Então muitas vezes tem pessoas que querem julgar e condenar pessoas, mas Deus não olha o quê? Não aceita a aparência, né? Porque, né, acha que tem uma certa santidade na vida dele, que ele acha que o outro ainda não tem uma outra lugar na presença do Senhor. Então, antes, pelo contrário, quando viram, que o evangelho da incircuncisão me fora confiada, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefra e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comigo. Então, quando Pedro, Tiago e João viu que realmente Paulo tinha chamado para esse ministério, eles teve que ceder, eles teve que dar a décima para Paulo e Barnabé, para que eles também pudessem ir pregar o Evangelho. Recomendando-nos somente que nos lembrassemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Mas mesmo assim, irmãos, ainda teve um confronto, ainda teve uma luta, uma batalha. Por quê? Quando, porém, Cefa veio a Antioquia, resisti face a face, porque se tornara repreensível. Paulo teve que, face a face com ele, repreender ele. Por quê? Porque é o que está acontecendo nesses dias hoje, né? Está acontecendo agora. Muitas igrejas, irmãos, liberou, né? Está aí fazendo festas, né, que desagradam o coração de Deus. Está aí. E nós, irmãos, temos que repreender eles face a face. Por isso que nós temos que falar com toda a nossa força, com o nosso verdadeiro testemunho que temos de Cristo, que nós já temos um Deus. Você já tem um Deus. Nós temos um Deus. Nós não precisamos adorar outros deuses. Não, você já tem um Deus. Você já tem um Deus. Então, irmão, se prepara para o confronto. Porque acontece. Hoje mesmo eu já fiquei sabendo que vai ter uma festa na igreja do trabalho, né, que vai comemorar a festa do Nilo. E eu já até comentei com meu filho: se falar, eu não faço parte dessa festa. Faço. Por quê? Eu já tomei uma decisão. Porque eu já entendi e compreendi a palavra. Que se a palavra está falando que Deus não se agrada disso, quem somos nós para poder confrontar Deus? E o mundo continua confrontando. Pessoas continuam confrontando a verdade. Mas nós vivemos o Novo Testamento. Nós não vivemos o Velho Testamento. Mas a Bíblia fala que o Novo, né, é reflexo do quê? Do Velho. Deus não muda, irmãos. Ele não vai mudar.
Se você pegar a palavra do Apocalipse, ele fala: eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Né? Deus não muda. Deus não muda. Deus não vai mudar com a palavra. Deus não vai voltar atrás com a palavra dele. Deus não vai voltar. Então, e Deus avisou. Deus avisou. Se você pegar, eu já li muitas vezes aqui, irmão, e vou ler de novo, porque nós temos que, né, pregar e mostrar que está escrito na palavra, em Jeremias, capítulo 7, 16. Está escrito, irmãos, não somos nós que estamos inventando isso. Deus não se agrada disso, irmãos. A Bíblia Sagrada fala que nós podemos levantar poste ídolos em nossas vidas. Deus deixa bem claro para Jeremias, capítulo 7, versículo 16, irmãos, está revelado aqui, está na palavra, a palavra já é revelada, irmãos. Tem muita gente procurando revelação para lá, revelação para cá. Irmão, cuidado com revelação, irmãos, cuidado. Tem muitos profetas aí revelando profecias que não vêm de Deus, porque profecia se cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. O que ele falar, para falar. Se Deus falar que você vai morrer daqui meia hora, você vai morrer daqui meia, não vai ser nem 20 minutos, vai ser nem 40 minutos, vai ser meia hora. Porque a palavra de Deus é assim, sim ou não? Não. Deus não muda. Deus não muda. Porque se o tempo está determinado perante Deus na nossa vida, não tem como correr. Então, tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvi. Irmão, isso é Deus falando com o profeta Jeremias. Não adianta levantar clamor, não adianta orar, não adianta, eu não vou ouvir. Aí ele fala assim, acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Essa semana eu vi, irmãos, cidade de Bauru, rua junto do mesquita, fechado o quarteirão de um lado e do outro, e é o que está escrito aqui, na cidade de Judá, que era uma cidade, e nas ruas de Jerusalém. Aí a Bíblia fala assim, os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha o que o povo está fazendo, irmãos, provocando a ira de Deus. E isso não pode acontecer com a igreja, irmãos. Mas nós estamos aqui para repreender face a face esses pastores, esses irmãos que cedem a igreja para poder fazer essa festa pagã. E está acontecendo hoje. Tem igrejas fazendo essa festa pagã. Porque tem que fazer algo para a igreja. Irmãos, tem tanta coisa que a gente pode fazer para a igreja, né? Que é coisa melhor do que ir na reunião dos irmãos para fazer um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus. Sabe que não pode fazer? Podemos fazer isso. Tem tantas formas de nós, festejar, entre irmãos, com a presença de Deus, sem ter deuses, por trás de tudo isso. Porque nós sabemos, irmão, nós já fez parte do passado dessas festas. Eu mesmo lembro quando eu era jovem, quando eu ia com a quermesse, eu não ia preocupado com a igreja que estava lá, eu ia preocupado com a menina que estava lá, preocupado com as meninas.
Você já saía focado em coisa errada. Você saía para outro lado. Não, nós sabemos que é assim, irmãos, né? Quantos casos acontecem nesse meio de prostituição, de adultério, né? Vai acontecer separação por causa dos ciúmes, porque é isso que o diabo vai trabalhar nesse lugar, né? O diabo, ele só espera, né, as pessoas chegarem lá, para depois influenciar. Então, a Bíblia fala que Deus não se agrada disso, e levantou a ira de Deus sobre isso. E ele fala no versículo 19, acaso é a mim que eles provocam a ira? Irmãos, ninguém pode provocar, né, ira, né, contra Deus. Por quê? Diz o Senhor, e não antes, a si mesmo, para a sua própria vergonha. Então, as pessoas estavam pensando que está confrontando Deus, ela está confrontando ela mesma, que vai chegar o dia do juízo. E aí? Não sei o que fala. Porque aí, meu irmão, tudo vem à luz do mundo. A Bíblia Sagrada fala que, né, o Espírito Santo que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convenceu essa pessoa, então quer dizer que o juízo vai estar sobre a vida dela. Você viu que nós lemos em Apocalipse, né? É muito rápido já, porque para quem tinha uma eternidade e agora tem um tempo determinado, ele tem que correr. Ele tem que fazer muito rápido a obra que tem que fazer. Por quê? Porque o dia dele já está contado. Ele já foi condenado. E não adianta a pessoa falar assim, não, mas e se ele pedir misericórdia? Não tem mais misericórdia. Não tem. Porque o que ele fez, irmão, não tem mais perdão. Não tem mais perdão. Né? Ele condenou aquilo que é mais perfeito que foi feito por Deus, né? Que é o ser humano. Não é isso? Quantos estão condenados por causa do diabo? Né? Graças a Deus que nós estamos na casa de Deus, que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Porque também, se nós não estivéssemos debaixo do sangue do Cordeiro, nós também estaríamos condenados. Todos nós, todos. A Bíblia fala que todos estariam condenados. Todos. Então, o diabo não tem mais oportunidade para ele. Então ele está apressando, ele está comendo. E é o que está acontecendo nesses últimos dias. E você vê, ele é o sedutor deste mundo. Por isso que ele está conseguindo seduzir, né, muitos, né, que não está tendo discernimento do Espírito. Por quê? Porque não leva a sério aquilo que está escrito na palavra. Porque não acredita, né, no velho, só acredita no novo. Mas Deus nunca foi velho, irmãos. Deus envelhece, Deus é eterno. Assim é você, assim somos nós. A nossa alma, ela é eterna, ela não envelhece. O que envelhece é o nosso corpo, por causa do pecado. Porque nem assim ela vai envelhecer. Por quê? Porque nós temos prova na Bíblia que teve homens que viveu quantos anos? Né? Muitos anos. Muitos anos. Né? A Bíblia fala que Moisés morreu com 120 anos e fartos de dias. O que é fartos de dias? Com muita saúde, irmãos. Né? Farto. Então, no mundo espiritual é assim. Né? A Bíblia Sagrada fala que nós não vamos envelhecer, nós vamos ser eternos com Deus. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí você pega a mensagem que está lá em Romanos, que também Paulo escreveu para os Romanos, eu quero que você abra a palavra, que também nós estamos num confronto, irmãos, com esse desagrejado, que fala que não precisa de igreja, não precisa de templo, não precisa de reunião com os irmãos, não precisa de comunhão. Sendo que a própria Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo, ele roga pela igreja, ele fala assim, Romanos capítulo 12, rogo-vos,
pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não adianta, irmãos, muitos não vão para o céu por estar debaixo de qual quê? Por estar debaixo dessa doutrina de homem. Porque a própria palavra de Deus fala que nós temos que o quê? Apresentar, porque é um sacrifício, irmãos. Não adianta falar que não foi um sacrifício para você estar aqui hoje. Você não queria estar. Não queria não, você queria estar na sua casa agora, você está no sofá, mas talvez você está cansado, você trabalhou, você está exausto, né? Vai começar uma nova semana amanhã. Mas você fez força, você lutou contra a canseira, você lutou contra o desânimo, você lutou contra a preguiça, você falou o quê? Eu vou para a casa de Deus. Eu vou onde meus irmãos estão, reunidos para adorar, glorificar e exaltar o Deus Criador do céu, da terra, do mar e todas as coisas. Então você fez. Está escrito aqui, que apresenteis o vosso corpo. Porque, irmão, o nosso corpo queria ficar lá. O meu corpo queria ficar lá. Em casa. Sentado no sofá, deitado na cama. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui. Porque houve uma batalha. Né? O Espírito venceu a carne. O Espírito venceu. Por isso que você está aqui. Por isso que muitos desagrejados, né, estão sendo vencidos pela carne. Por quê? Porque acham que a igreja não é mais importante na vida deles. Sendo que ele acha que ele é a igreja. Ele não é a igreja. Porque olha o que está escrito na Bíblia. Nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho, irmãos. Porque é um sacrifício, é uma luta você entender o teu próximo, o teu irmão. É difícil. Né? Muitas vezes o irmão conta um fato para você e fala, irmão, se poderia ser tão pequeno perto do meu, nossa irmã tem que falar comigo numa situação dessa. Né? Acontece, irmão. Né? Não sabe da minha luta, não sabe da minha batalha. Né? Não sabe do meu caminhada, da caminhada que eu tenho. Né? Hoje, ontem, né? Eu e meu irmão fomos num lugar, ele estava conversando com o senhor, e ele é índio. E ele foi criado lá em Natal, aonde chegou a Assembleia de Deus, aonde começou o princípio da igreja da Assembleia de Deus. E ele falou que a mãe dele tem 101 anos. 101 anos. Nunca saiu da igreja. Nasceu dentro da igreja Assembleia do Mistério do Belém, lá em Natal. Nasceu dentro da igreja. Os pais, né, foram cansados, certeza que foi pelos primeiros que chegaram, porque a Assembleia tem acho que 110 anos de existência. Só que olha que testemunho para você e para mim, não reclamar da vida. Ela é cega de nascença. E também o marido, cego também de nascença. E sabe quantos filhos ela teve? 23, irmãos, cegos. Ele falou assim, irmão, cego também faz filho. Minha mãe nasceu cega, meu pai nasceu cego, teve 23 filhos. A minha mãe colocava linha na agulha, a minha mãe cozinhava, lavava roupa, cuidava da gente, cega. O meu pai, se chegar em Natal hoje e perguntar dele, né? Ele é conhecido lá como mestre da telha. As obras mais antigas de Natal, quem fez os telhados foi meu pai, cego. Tem irmãos que ele nem conhece. E tem gente aí preocupada, irmãos, do filho arrumar um neto, 2 netos, 3 netos. Você acredita, irmão? 23, tem gente que briga. Não arruma filho não, ó. 23 e criou todos. Né? E está lá, trabalhando, ganhando o pão de cada dia dele. E ele falou, irmão, olha, minha mãe
e nunca saiu da igreja. Ela levou todos nós para a igreja. Só que chegou uma idade que aí já não teve como fazer problema mais, porque ela tomou a nossa decisão. Ele falou: eu não estou na igreja, mas minha mãe morreu dentro da igreja. Não, minha mãe está até hoje dentro da igreja, ela é viva. O pai que morreu, mas a mãe dela é viva. E ora pela vida dele. E hoje era para ele estar aqui. Eu fiz convite para ele e para nós dois. Ele está trabalhando aqui, a esposa dele está internada lá no hospital. Ele falou: quando ele saiu de lá, a mulher foi no fogo. Então, Deus pode curar ela. Né? Então, irmãos, para você ver, né? Então, a sua luta é pequena, irmão. Você vê uma pessoa cega que cuidou de 23 filhos. Você acha que foi fácil? Cega. E nós estamos enxergando, talvez tem 1, tem 2, tem 3, está reclamando, irmão. Está achando que não estou aguentando mais. Eu não sei o que eu faço mais. Não. Pede ajuda para Deus. Essa senhora, eu creio que quando vinha, né, as dificuldades, as lutas, eu creio que ela pedia para Deus e Deus dava força para ela continuar. Né? E 23 filhos, parto normal, irmãos. E a mãe dela era parteira. A mãe dela viu os 23 netos nascer. Viu na mão dela. Olha isso. É forte, né? Uma coisa linda a gente se vê, né? Porque a gente acha que, né? Nós estamos aqui e vê a pessoa tem 5, 6 filhos, já é uma pessoa, você imagina, 23 filhos. Então, irmãos, a gente tem que perseverar. E ela serve esse Deus fiel que ela serve. Por isso que Deus está honrando ela até hoje. Né? Por isso que os dias dela foram longos na terra. Por quê? Porque ela honrou a Deus. E ela está firme na igreja. Não saiu dos pés do Senhor. Está até hoje dentro da igreja. Porque quem constituiu a igreja, irmão, não foi homem, não. Quem constituiu a igreja foi Jesus Cristo. Ele falou que ele é o quê? O cabeça da igreja. Ele é o cabeça. E nós somos membros. Né? Então, quando dói o solidão, você pode ter certeza que também dói a cabeça. Né? Deus sente, o Espírito Santo sente, Jesus sente a nossa voz. Por isso que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém? Então, nós vamos agora, então, fazer o que está escrito na Bíblia, né? Que é na casa de Deus que nós ceamos. Porque logo nós vamos estar onde? No céu, para ceiar com quem? Com Cristo. É isso? Ele fez a última ceia e ele falou assim: agora, ó, eu espero vocês aonde? Lá. Né? Mas nós temos que continuar fazendo aquilo que ele ordenou para a igreja. Porque o que ele passou, o que ele, né, passou para Paulo, Paulo passou para a igreja. E a igreja tem que dar continuidade até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque nós ainda não vivemos mais esse reino. Nosso reino é o reino do céu. Mas infelizmente nós estamos aqui. E nós temos que lutar e perseverar para vencer o quê? A nossa carne. Né? Nós temos que lutar e vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos ficar de pé. Levanta tuas mãos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai. Nós, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoamos toda